O Luiz, ele fez o curso com a gente há um montão de anos atrás. Ele tem o doutorado na Unicamp. Aí estava aí na vida profissional e ele acabou fazendo o curso, acabou gostando e esses anos todos, quer dizer, o que você fez do curso mesmo? Eu fiz o modular 2012. E o, e o, e Então, o, e o, e 2012, olha só quanto tempo já faz, hein? Um montão São de tempo. 8 anos. Aí, é. Aí depois ele ficou, foi ficando, ajudando a dar aula no curso também. E depois ele passou no concurso que foi bem difícil, né? Um dos primeiros concursos que teve para ter área de atuação. Acho que foi em 2017, né? O meu foi em 2016, foi em 2017, não Isso, é isso? 2017. E aí ele ficou um tempo em Sinop como responsável técnico de lá, né? Então até pensava em mudar para Sinop, né? Então, E então, instalar-se por lá. E depois, na verdade, foi dar uma mão para a Daiane, a nossa sócia de Sinop. E no final que deu sorte, deu certo também. Deu sorte não, porque a Daiane é super competente também. não, não, E com logo de certeza. imediato ela já passou, que é um concurso, conforme eu falei, bem difícil, né? E que leva em conta várias questões, não somente a teoria, mas a prática também. E aí, vai vendo as perguntas aí que daqui a pouco a gente vai respondendo. Enquanto eu estou falando, você vai vendo aí que nós vamos tentar Verdade. responder, né? E aí, depois ele ficou indo para lá e voltando, e depois ele acabou voltando para Limeira e fica mais perto também da gente, para a gente trabalhar junto. Então, ontem ele veio trazer os casos, encaminha os casos, a gente faz os casos junto. Ele continua dando umas aulas, faz a monitoria nos cursos também. E com isso, a gente faz o curso com uma intenção primordial de divulgar o conhecimento e também que a gente acaba se atualizando, né? Porque você é obrigado a estudar, né? Para Verdade. você ensinar, você tem que saber, senão você não atrai ninguém, né? Então, com isso, a gente acaba sendo obrigado a ter uma atualização constante, né? E então aí a gente fez uma rodada aí com gente já de mais idade também, dessas lives, e agora estou chamando as pessoas que estão próximas, ex-alunos nossos principalmente, para a gente conversar um pouquinho. E a ideia agora é justamente responder as perguntas, porque a gente fez uma rodada com várias questões, e aí a gente achou interessante, porque umas que a gente fez onde deixava aberto para as pessoas perguntar, as pessoas se manifestaram e acho que fica uma coisa dinâmica e interessante. Então vamos lá, Luiz, Eduardo, vamos lá. O que você vai falar aí? Tem alguma pergunta já quer responder? Então, enfim, tem uma pergunta aqui de uma paciente, vou falar paciente ou né, de uma pessoa, na verdade, né? É Pode Márcia. escrever o nome. A pessoa pode escrever o Isso, nome para a gente falar, porque às vezes é difícil pelo Instagram saber o nome da pessoa, né? isso é. Pode colocar Ela o nome coloca primeiro, que a assim. gente direciona-se para a pessoa mesmo, né? Ela falou assim: boa noite, doutor. Tenho endometriose e miomas, né? Que sangra todo mês. Quais são as chances de engravidar com 38 anos? Então, na verdade, assim, primeiro tem que avaliar direitinho, né? Assim, que grau de endometriose, eu penso, né, aonde estão esses miomas, né? Avaliar aí a questão, né, da quantidade de óvulos que, né, essa pessoa tem. Então, assim, agora, em teoria, né, assim, são situações que são possíveis de tratamento, né? Agora, se a pessoa vai conseguir engravidar naturalmente ou vai precisar fazer algum tratamento, né, de reprodução humana, eu acho que tem que avaliar um todo. Também é importante avaliar o marido, né? Mas, assim, falar assim, tem chance de engravidar? Em princípio tem, né? Mesmo com 38 anos. E é uma pessoa que tem uma boa reserva de óvulos, principalmente, né? Realmente existe possibilidade, né? Não sei o que o doutor Jorge Na acha, realidade, mas eu penso. como o Luiz está falando, é difícil a gente dar uma conduta, e na verdade nem a intenção aqui de dar conduta. Isso aqui não é uma consulta, é uma orientação, tirar algumas dúvidas importantes que a pessoa tem, mas longe de achar que isso é uma consulta, porque para a gente dar uma conduta médica, a gente tem que levar várias questões em consideração, como o Luiz está falando, né? Mioma e endometriose, se juntar os dois, mais de metade das mulheres, talvez 60% das mulheres, tem uma das duas coisas que está numa clínica de produção humana. Porque se metade Verdade. tem endometriose, mais os 20% tem mioma, contando que uma pode ter as duas coisas, como no caso dessa paciente, quer dizer, muita gente.
Se fosse operar todas elas, ia ficar só no centro cirúrgico. Então, uma das coisas que tem que se pensar nesses casos, que geralmente não se opera, né? Algumas situações são importantes operar, com a paciente que tem um mioma dentro do útero, ou uma endometriose grave que dificulta até a retirada dos óvulos, ou que a qualidade de vida da mulher seja muito péssima. Caso contrário, geralmente não é conduta cirúrgica, quando o objetivo é engravidar, né? Se for outra questão, aí a gente teria que conversar bastante. Alguma outra pergunta aí? Então tem uma outra Eu não tenho a falar, a paciente. Ana é uma amiga da Rose, lá da Bahia, né? Ela sempre está aí assistindo. Ela fica na fazenda. Ela falou que chama o Agnello e a turma toda para assistir. É um programa lá na Só fazenda. falando aqui, eu acho que foi um pouco mais. Acho que eu fiz o curso um pouco antes. A Tânia, né, que é colega, falou que ela fez em 2013. E ela fez Ah, depois de mim, então é um pouquinho mais, um pouquinho antes, mas enfim, né? Faz parte. Então tem uma outra pergunta aqui, né, de uma. Chama. Que seja Marcilene, né? A pergunta dela, boa noite, doutor, né? Micropolicístico sem menstruar, o que fazer, né? Então, assim, é como o doutor Jorge falou, né? Longe de ser uma conduta médica, né? Enfim, né? Mas a gente sabe que uma das causas aí também que é muito frequente nas clínicas de infertilidade são pacientes que têm ovário policístico ou micropolicístico, né? E a gente sabe, assim, que a principal questão, né? Pensando só no ovário policístico, é uma pessoa que ela tem uma disfunção de ovulação, ou seja, ela não consegue ovular frequentemente ou regularmente. E isso provavelmente é o que interfere na questão da menstruação, né? Como essa moça falou, é comum as pacientes ou as pessoas que têm ovário micropolicístico, às vezes terem ciclos longos, com mais de 30 dias, né? Então, é sempre importante fazer uma avaliação, né, completa para ver a causa, né? Mas nesse caso depende muito. Se a paciente realmente quer engravidar, aí né, procurar uma ajuda, né, de o- preferência um especialista. E o óbvio que o tratamento mais simples, lógico, nem sempre é só isso, é induzir a ovulação. é, Agora, se de repente essa paciente não deseja engravidar, uma opção é usar um anticoncepcional, justamente para não ficar esses períodos longos aí sem menstruar, que pode eventualmente estar associado a riscos futuros aí de alguns problemas e aumenta o fluxo menstrual, enfim. é. A paciente com ovário policístico, ela tem que ver se ela tem a síndrome dos ovários policísticos, e tem, nesse caso, ela tem aumento de androgênio, hormônio masculino, ela não ovula e tem um ultrassom com aspecto micropolicístico, com vários cistozinhos, né? E uma das coisas super mega importantes, talvez cruciais, que pode ajudar bastante, não sei se é o caso da Marilene aí, é emagrecer. Eu posso falar porque eu sou meio gordinho, né? Verdade. É emagrecer. Se emagrecer, né? Se foi essa a questão mesmo, primeiro tem que excluir outras doenças. Se for a síndrome dos ovários policísticos, se ela emagrecer, já ajuda bastante. Aí já começa ela a menstruar ciclicamente, quer dizer, é muito importante essa questão de emagrecer. E, logicamente, depois essas outras coisas que o Luiz falou, que são importantes, mas aí tem que já ter uma ajuda médica. E uma coisa muito importante, não tome remédio para estimulação da ovulação sem Isso é controle médico, porque verdade. Isso você é muito pode ter uma importante. gravidez múltipla e aí é um problemaço, né? É bonitinho, trigêmeos, quadrigêmeos, é bonito, mas para criar também é difícil e para nascer também é difícil. Então, não tome remédio. Tem gente que fala assim, vou tomar um remedinho para ovular. Não faça isso sem acompanhamento médico. Isso é muito importante. Eu vou falar uma frase que minha esposa, acho que deve estar vendo, ela sempre briga comigo que eu falo. Eu brinco assim, né? Que o que a gente quer é pelo menos uma gestação. Duas já é demais. Aí eu brinco que três é tragédia, né? No bom sentido, né? Por quê? Porque é risco maior de pré-natal, risco de prematuridade, enfim. E a pessoa É, tem vontade de ter um filho. De repente chegam três, né? é, Quatro, enfim, né? Então realmente é muito importante o que o doutor falou. Tem outras duas pacientes que, na verdade, são perguntas similares, né? Enfim, né? Acho que uma eu vou falar paciente, mas participantes, eu acho que é melhor, né? Fala, boa noite, doutor, 34 anos, tenho útero infantil e não menstruo. Tenho chance de engravidar. E uma outra participante, Giane, tenho 38 anos, não estou menstruando, fico 6 meses sem menstruar e
e assim, o que posso, a mesma questão. Então, voltando um pouquinho, a menstruação ela é muito relacionada ao reflexo da função do ovário, né? Então, se a pessoa ela não menstrua regularmente, ela pode ter alguma disfunção ovariana, né? Ou seja, ou algum problema de dificuldade para ovular, ou eventualmente está próximo aí da menopausa. Eu não estou falando especificamente dessas pacientes. Então, o importante nesse caso, eu entendo, é que seja entender por qual motivo elas não estão menstruando, né? Identificar a causa, né? Justamente para avaliar. E como eu falei, é lógico que assim, sempre tem que avaliar o contexto, não é só isso, né? Às vezes a infertilidade ou a dificuldade de engravidar ela é multifatorial, ela pode estar associada a outras coisas, né? Como eventualmente até fatores masculinos, enfim. Né? Queria mandar um abraço aí para a Tânia, que está brincando com a gente, né? Que é uma médica daqui de São Paulo, nossa amiga, né? Hoje ela não está fazendo live, vira e mexe, ela está fazendo as lives também. E a Ana Muito Rissa é boa, lá do Rio sim. de Janeiro, que era uma das mais caprichosas médicas, né? Que ela anotava tudo, anota tudo, né? E ela deixava as pessoas copiarem o caderno dela, estudar pelo caderno dela. Aí tinha 34 anos, ultra infantil e não menstruou. Foi isso. Oi? Será que tem É chance de uma. engravidar? Quer falar? Não, eu comentei um pouquinho, não pode ficar à vontade. Então, essa história de Falando. útero infantil é uma coisa que vira e mexe, o pessoal fala de útero infantil, mas na prática é, é difícil assim, a gente achar um útero infantil. Se for um útero que a paciente menstrua e tal, não é infantil. Ele pode ser um pouquinho pequeno comparado com os outros, mas ele tem perfeitamente condições de ir para frente. Agora, se a paciente não menstrua, faz ultrassom, é um útero mal formado, que é uma malformação mülleriana, já é outra história. Mas, de maneira geral, essa história de útero infantil é mais mito do que verdade, né? Com É mais certeza. mito que verdade, né? É. Porque é raro ter um útero mal formado a ponto de dizer ele ser pequeno, por isso que ele não ocorre a gestação. O que pode acontecer, volta a falar, é uma malformação mesmo. Aí não é útero infantil, é útero mal formado. Tenho 38 anos, pós-bariátrica e não estou menstruando há 5 meses. Veio um mês e já fez 2 que não vem. Posso engravidar? 38 anos ainda se deveria menstruar, né? Se não menstruou, tem que ver, mas eu acho que tem que ver o que é que está acontecendo em relação a essa menstruação. Tem que fazer alguns hormônios para ver, né, se de repente acontece, não deve ser seu caso. Mas tem mulher que toma pílula a vida toda para a pílula e depois não menstrua mais, né? Aí vai ver, tem poucos óvulos, né? Alguma coisa nesse sentido. Estou falando, não sei da sua história completa, talvez não seja isso, né? Agora, não menstruar também, pode ser que não esteja ovulando, pode ser que fez a bariátrica, não emagreceu o suficiente para começar a menstruar. Quer dizer, tem várias coisas. Se não fez nenhuma intervenção cirúrgica dentro do útero, provavelmente vai menstruar. E se não menstruar naturalmente, menstrua artificialmente. O médico, seu ginecologista, consegue fazer você menstruar. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que o mais importante é justamente isso, né? Aí a gente vê aí, pelo menos passou aí nessa rodada aí, várias pessoas que têm aí realmente a relação, né, que a gente vê entre a menstruação e eventualmente a dificuldade para engravidar, que tem tudo a ver com a questão da ovulação, né? Então é muito importante fazer uma avaliação adequada da parte hormonal, enfim, ou mesmo no útero, né? Aí, ó. Então é muito Tem a importante isso daí, né? Fast Copy, né? Mas é que se tivesse colocado o nome, eu ia falar um nome, né? Mas está escrito Fast Copy. Então, falou: boa noite, eu tenho varizes, né? Nas trompas. Posso fazer FIV? É, assim, se você tem varizes, talvez seja uma congestão pélvica, né? Fazendo ultrassom, quase certo. Eu nunca tive um caso que não deu para retirar os óvulos, porque tipo assim, varizes na região pélvica. Já faço isso há 20 e tantos anos, quase 30 anos que eu faço isso, né? Fertilização in vitro. Então, essa questão das varizes não deve ser questão que contraindique a fertilização in vitro. Mas o bom Fertilização. ultrassom vai dar para ver se a agulha Isso. que for. Dá para a gente ver o trajeto da agulha e dá para a gente saber se vai ser possível ou não vai ser possível. Eu acredito que não vai ter problema, não. Também acho. A única coisa, talvez, em relação à trompa aí que possa ser que tem que eventualmente fazer uma diferenciação é se de repente eu tenho a trompa muito dilatada, né? Que é a gente chama aí de hidrossalpinge, enfim.
Porque É, isso aí realmente é algo que pode atrapalhar o resultado, né? São é a coisas Aline um que pouquinho perguntou isso. diferentes. A Aline que perguntou. Então, é o que eu, às vezes, pode estar confundindo essas varizes, na verdade, pode ser a água nas trombas, que pode ser perfeitamente confundível, né? Então, tem uma outra, né, pessoa que está perguntando aqui, pelo que eu entendi, né? Eu vou fazer FIV, estou super ansiosa, estou sem dormir, tem alguma indicação? Acho que talvez alguma informação, né, sobre essa questão aí Uhum. da pandemia. Eu acho que deve ser isso, né? Na verdade, assim, né, em princípio, a orientação inicial foi de suspender os ciclos, né? Agora as coisas estão retomando, mas ainda a orientação que se tem é que se dê prioridade àqueles tratamentos que têm uma certa urgência, né, doutor Jorge, como É. pessoas que de repente têm, né, necessidade por poucos óvulos, né, ou pessoa que tem congelamento por conta de oncológico, câncer, enfim. Agora, aquela pessoa que eventualmente não vai fazer tanta diferença aguardar aí 1, 2 meses, talvez seja prudente esperar. Por quê? Porque a gente está num momento aí que a gente não sabe exatamente se essa pandemia ela ainda vai continuar. Quer dizer, ela, acredito que deva continuar, mas a gente não sabe exatamente que momento que está. Então, talvez seja mais prudente, né, ela aguardar. E É. realmente, assim, se é uma pessoa com uma boa reserva, uma pessoa jovem, não vai fazer diferença em termos de chance ela fazer o procedimento agora ou daqui a alguns meses, né? Pelo menos é mais ou menos isso aí que está sendo. Algo importante em relação à ansiedade e fertilização in vitro, né? É muito normal as mulheres ficarem ansiosas. Não dá para a gente chegar e falar para a mulher, né? Fique tranquila, fique calma. É De difícil jeito ela nenhum. chegar e ficar calma. Ela vai ficar ansiosa. Isso é perfeitamente normal. Mas importante saber também é o seguinte, que mesmo essa ansiedade, mesmo com toda essa ansiedade, geralmente a mulher não vai no psicólogo para se acalmar, né? Ela foge da situação porque ela acha que não tem problema. Agora, por outro lado também, uma coisa que dá para acalmar é o seguinte, que mesmo com o tratamento, mesmo ser ansiosa, isso não vai prejudicar o seu resultado, né? Isso não vai diminuir sua taxa de gravidez pelo fato de você fazer algum tratamento psicológico antes. Agora, o conforto psicológico é bom. Se você tiver um psicólogo, uma psicóloga que te ajude nesse momento, você pode passar por essa fase mais tranquilamente. Agora, falar que a ansiedade piora a taxa de gravidez, os trabalhos mostram que isso não piora a taxa de gravidez. Mas, com certeza, você passa esse tratamento talvez mais tranquila. Volto a falar assim, que quando a gente fala assim, quando eu falo paciente, dificilmente ela fica calma. Então, você é perfeitamente normal. Ficar ansiosa é normal, mas procure se acalmar. Um abraço ao doutor Antônio Miseara, que mandou um abraço para nós aqui, grande colega, amigo, fera lá de Campo Grande. Grande abraço. Então. hum, Ele que. Daqui uns dias também a gente faz essa conversa com ele também. Quem mais? Alguém perguntou mais nada? Alguém perguntou nada? Eu tenho uma outra paciente aqui, acho que é Ana, Caroline, né? Tenho 31 anos, 3 de isca, Easter ok, esperam, enfim, essa isca, na verdade, que é uma sigla, né, que eventualmente fala de infertilidade sem causa aparente, né? A gente, assim, apesar de existir isso, eu acho que na verdade precisa se, dentro do possível, o quanto mais profundamente, né, investigar para que se aguarde, assim, que se tenha, né, a definição, né? Agora, se já tem 3 anos que está, né, com dificuldade, talvez realmente seja a hora de, não sei se ela já passou por um especialista, enfim, né, mas partir talvez aí para né, uma avaliação mais especializada e eventualmente a possibilidade de fazer algum tratamento de reprodução, né? A mulher tem, ela tem como é que era? Caroline, né? Então, ela tem 31 anos, a mulher tem 31 anos, né? E fala que tem isca, né? Eu acho que o importante é você ver se você, uma coisa muito importante para ver se você tem bastante óvulo ou não. Eu acho que isso é crucial para você fazer alguma coisa, porque é daí que você vai ver se tem indicação de ir mais com pressa para resolver ou mais lentamente. Ou, eventualmente, como ele tem 31 anos, né? Ainda se ela tiver boa quantidade de óvulo, dá para participar de um programa de doação, né? Eu não sei a sua questão, como que você pensa, ou se você é a favor ou contra a doação de óvulo, que você pode ajudar um casal que não pode ter filho e também se beneficiar com
a questão financeira também. Ninguém vai comprar de você os seus ovos, mas você pode ter algum benefício participando do programa de ovo doação, que as clínicas, de maneira geral, fazem isso, porque hoje cada vez mais tem mulheres com 40 e tantos anos que não têm mais óvulos, ou mesmo mais jovens, né? Que não têm óvulos e precisa de óvulo de alguém, e você pode eventualmente ajudar alguém. Acho que isso é uma questão importante para ser lembrada, né? Então, tem uma paciente, acho que aqui pelo a sigla a gente não vai saber o nome, né? Doutor, tenho 33 anos, já operada de endometriose. O esposo teve câncer de testículo já operado. Estamos há 2 anos e meio tentando engravidar. Seria possível a gravidez natural? Bom, acho que a primeira coisa aí que teria que avaliar é assim, a condição básica para um casal engravidar naturalmente é basicamente se ela ovula ou não, ela tem óvulo e está ovulando, se as trompas, né, estão pérvias, ou seja, elas não estão obstruídas, e se tem uma quantidade grande ou uma quantidade boa de espermatozoide. Eu acho que a primeira questão seria avaliar isso, né, assim, exatamente para ver, enfim, como é que está tudo isso. Às vezes é possível, se tiver tudo, né, dentro dessa condição, mas se já tem algum tempo que vocês estão tentando e não, né, não conseguiram, é bem provável que talvez tenha alguma alteração, né? E aí, eventualmente, seja necessário algum tratamento mais específico da parte de reprodução assistida. Mas o mais importante é avaliar isso. Agora, sim, né? Em teoria, se isso tudo né, tá normal, é possível, né? Mas eu acho que tem que avaliar direitinho isso daí. Né, Então, acho que assim, uma mulher de 33 anos, que está 2 anos tentando, né? É, é quase certo que deve ter algum problema que tá impedindo ela de engravidar. Então, teria que investigar, talvez, nesse caso, talvez o fator masculino, né? Porque foi operado, né? O homem. Volto a falar também, nesse caso também, é bom ver o antimileriano também para ver se tem que ir mais com pressa ou não. Mas o que o Luiz falou está perfeitamente pertinente ao caso, né? O Miziara aí tá mandando um dedão aí também de novo. Aí, ó, o Miziara fala bem, mas a gente tá falando bem dele. então, enfim. Ah, o Miziara, ele que toma conta da clínica lá de Campo Grande, né, da clínica geral lá de Campo Grande, ou do Labfio de Campo Grande, ele, há uns anos atrás, ele veio fazer o curso quando tinha menos de 30 anos de idade, né, agora ele já está mais beirando os 40 anos de idade. E aí ele sempre quis fazer, trabalhar com reprodução humana, sempre, não, depois que ele veio fazer o curso, ele quis fazer. Aí depois a gente acabou ficando mais amigo, tal. O pai dele também é ginecologista. Aí foi que a gente acabou fazendo lá a clínica e na época falou, tenho certeza que você vai ver uma referência no Mato Grosso do Sul. E hoje, sem dúvida nenhuma, ele é super competente, né? Super simpático e super atualizado. Acabou que realmente ele é uma referência no estado. Não só no estado, tem pacientes do Brasil todo que vai com ele, né? Porque ele é altamente atuante, né? Ele até uma época estava pensando em vir para São Paulo para atender, só que a ponte aérea Campo Grande-São Paulo estava meio longa. Mandar Vamos um lá? abraço também. Um abraço do doutor Gustavo, lá de Curitiba, né? Que mandou aqui um joia para nós aí Ao também. Maurício Muito também. profissional. Maurício também, ó. Dá para procurar o doutor Maurício lá em Maringá, né? Bom, O então doutor tem uma outra Maurício, pergunta. ele é um herói, né? Porque médico com um montão de filho. E ainda dá tempo de se especializar. Então só pode ser bom. O Então tem Gustavo, lá de Curitiba. Um abraço aí, Gustavo. uma Sempre outra aí pergunta. prestigiando a gente, é nosso parceiro de lá. Então, todos eles acabam atendendo pacientes nas suas respectivas regiões, né? E quando tem algum caso que necessita de fertilização in vitro, eles mandam ou vêm junto com a paciente para cá. E também pode fazer localmente, onde a paciente sentir melhor é que ele vai fazer o caso, né? Onde Então, que de repente tem paciente que nem gosta, nem quer vir para São Paulo, porque tem medo de São Paulo. Por outro lado, também tem aquela que quer vir para São Paulo porque não quer ser atendida localmente, por questões várias de pessoais, e não quer, não que seja contra o médico. Às vezes tem questões pessoais, né? Que as pacientes que geralmente procuram tratamento de fertilidade, elas querem uma boa parte, né? Que é
uma certa privacidade, fazendo na sua cidade, às vezes ela não se sente muito confortável, né? Não ela, ou ele também, não é uma coisa que ele está falando. É que a gente, como ginecologista, fala ela, né? Mas é um casal, É né? o casal, né? Tem A uma Paula outra também, a pergunta. Paula, vê se aparece, Paula. A Paula é biomédica, doutorado pela Unifesp, trabalhou com a gente, aí tem que cuidar das filhinhas, né? Fala. Tem uma outra pergunta aqui, Tô Jorge, Albertina. Eu fiz 2 cirurgias, tirei uma trompa e um ovário, fiquei grávida, mas fiz um aborto, tenho 3 miomas. Será que ainda posso voltar a engravidar? Bom, e ela fala que tem 29 anos. Então, Albertina, na verdade, uma das coisas importantes aí no caso, como o doutor Jorge já mencionou, a gente avaliar como que está a quantidade de óvulos, né? Uma vez que foi retirado um ovário, a quantidade de óvulos sua, de uma certa forma, diminuiu, né? O fato de ter removido uma trompa, né? Se a outra trompa funciona, é possível engravidar, né? A história de miomas, avaliar a localização. Então, assim, a possibilidade de engravidar existe. Agora, o que tem que avaliar é o contexto aí, né? Assim, por que não está conseguindo fazer uma avaliação mais detalhada aí, né? Dessa questão. É. A vantagem dela é que é bem nova, né? Não é 29 Jovem, anos, é uma mulher nova, né? Para os dias atuais é nova, para a fisiologia não tão nova assim, mas para os dias atuais é nova, então seria bom também, nesse caso, também fazer o antiwilleriano, fazer o ultrassom para contato fluido antral, né? Para ter uma conduta mais assertiva, né? Que mais? Rodrigão, uma lá de outra. Curitiba, também está aí. Opa, caramba. Nós temos algumas perguntas aqui, doutor Jorge. Giane, né? Ah, Doutor, o FSH está muito baixo, emagreci bastante. O ginecologista me indicou procurar o especialista. Enfim, se a pessoa perde muito peso, ou às vezes, enfim, não sei se é o caso, aí faz muita atividade física, às vezes pode ter como se fosse meio que um bloqueio hormonal. E o FSH baixo, na verdade, é o contrário do que seria, em teoria, em princípio, né, de uma menopausa precoce. Mas às vezes pode estar tendo um bloqueio por algum outro motivo. Então precisa de avaliar realmente aí a questão hormonal primeiro, para ver se exatamente esse é o problema aí, né, da questão da é, dificuldade, né? nesse caso não precisa ser, pode ser até um ginecologista endócrino, não precisa ser um Ginecologista especialista em mesmo, né? reprodução, não precisa ser um especialista em reprodução humana, um ginecologista, ele perfeitamente consegue dar uma avaliada, né? Bom, tem uma pergunta aqui acho que é daquela, acho que a Caroline, né? Acho que ela explicou um pouquinho, enfim, eu não sei se é a mesma, mas assim, ó, 31 anos, 3 de isca, esteroscopia acredito ok, espermograma normal, tá ovulando, um bom antimeriano, fez 3 tentativas de coito programado, né, sem sucesso. Ela pergunta se faria inseminação ou fertilização, né? Enfim, na verdade, não é obrigatório que a pessoa tenha que fazer um escalonamento, né? Ou seja, tenha que fazer primeiro o coito, depois a inseminação e depois, se não der certo, a fertilização. Acho que tem que avaliar o contexto, né? De tempo, né? Enfim, de custo. É óbvio que são tratamentos diferentes com sucessos diferentes, né? A inseminação, na verdade, ela é uma forma da pessoa ajudar aquela pessoa a engravidar naturalmente, né? Então, ela vai ter uma chance próxima do que seria a chance natural baseado na idade, vamos dizer assim. E a fertilização ela me dá uma chance maior, porque eu vou acabar colocando um embrião já pronto, vamos dizer assim, dentro do útero. É óbvio que também não é 100%, né? Mas eu acho que ele teria que ver um contexto, né, global, assim, falando em relação ao que é melhor, se faria a inseminação ou a fertilização. Aí eu acho que tem que avaliar como um todo. Mas em termos de sucesso, é óbvio, com o tempo de infertilidade, se eu fosse falar em termos da fertilização, ela vai dar um resultado melhor. Porque ela já fez o coito, né? E o coito e a inseminação, a diferença não é tão grande, né? Se foi feito com critério mesmo, né? Porque para indicar uma ou outra coisa, deve ter sido avaliada corretamente, né? Para indicar o coito, a fertilização, a inseminação. Então, aquilo que o Luiz falou, né? A Luizana falou, dificilmente a paciente vai aguentar fazer 3 inseminações agora para frente, para depois fazer fertilização in vitro. E aí, 3 inseminações a 4 inseminações acaba sendo o preço de uma fertilização.
E se ela tem 31 anos, volta a falar, ela tem a possibilidade de doar o óvulo e com isso vai ser com certeza muito mais vantajoso para ela. Tenho 40 anos, minha menstruação está também escura e algum probleminha de engravidar, já exames hormônios, está normal, mas não engravido. Tá muito poucos dados, né? Tem muito pouco É, dado aí. Tem que passar com o ginecologista para ter mais dado para a gente pensar menstruação escurecida, é porque está vindo em pequena quantidade. Então, por que está vindo em pequena quantidade? Tem que investigar mais, precisa ter mais dados. É bom se procurar um ginecologista para ter mais informações, né? tem Fabiano, né? Tem obstrução nas trompas. Posso fazer inseminação ou tem que ser fertilização mesmo? Então, Fabiana, na verdade, se as duas trompas são obstruídas, aí não tem jeito, né? Aí ou você, eventualmente, dependendo da idade e da região, ou como está essa trompa, é possível, às vezes, fazer cirurgia para tentar desobstruir as trompas, ou realmente faz fertilização. Aí tem que avaliar o que é melhor, né? Enfim, avaliar aí a questão de idade, mas enfim, mas a obstrução dos dois lados não tem como fazer inseminação, porque a inseminação, na verdade, ela precisa da trompa, porque basicamente a inseminação você vai juntar os melhores espermatozoides do parceiro e jogar dentro do útero, né, mais próximo do óvulo, mas eu preciso das duas trompas, ou pelo menos uma, né, para que tenha, né, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, aí nesse caso, não tem como fazer a inseminação, aí teria que ser ou a fertilização ou, em alguns casos, é possível a cirurgia, né? Luiz, uma coisa importante para lembrar, quem tem obstrução bilateral pela Isso é histerossonopinografia, que é verdade. aquele exame das trompas, né? Às vezes, essa obstrução bilateral, se for proximal, quer dizer, se for próximo do útero, pode ser Tem condição. contração da tuba e, na verdade, não tá passando, não passou o contraste naquele momento. Mas pode ser que a tuba esteja pérvia. Então, se for próximo do útero, seria importante repetir, ou senão o ginecologista vê, depende para ele perceber que é uma contração e não obstrução. Tá? Esse é um detalhe importante. Bom, aí tem uma outra pergunta assim: qual a relevância do exame de fragmentação do DNA espermático para fazer fertilização? Então, na verdade, né, é um exame que tem sido assim atualmente. Eu falo assim, é mais recente, né? Que teria a ver um pouco aí com a questão da qualidade aí do espermatozoide, né? Então, ou seja, existem pessoas, enfim, homens que podem ter aí uma alteração no DNA do espermatozoide, que ele é muito fragmentado, ou seja, na verdade ele teria menos chance de fertilizar o embrião e teria uma chance maior desse embrião não ser normal, né? E aí depende da quantidade também da fragmentação, né? Aí, enfim. Então, assim, é um exame que ele pode ajudar e hoje, na verdade, é um exame que a gente solicita principalmente quando existe falha ou quando tem abortos, enfim, né? Mas vai depender um pouco também da quantidade de fragmentação que tem esse DNA aí, né? É. Deixa eu falar umas palavras sobre espermograma. Espermograma é um exame que a gente pede, todo homem, quando vai para o tratamento de fertilidade, a gente pede espermograma, né? Importante é a quantidade, motilidade, né? Que tem os valores de referência. Antigamente, não tão antigamente, a gente dava muito valor à morfologia, bem antigamente, pelo OMS. Depois, antigamente, digo uns 30 anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, quase 30 anos, né? Aí começou a aparecer a história do Kruger, né? Que é a morfologia estrita de Kruger, que determinava se fazia fertilização in vitro ou fazia ICSI, que é colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Aí, mais recentemente, agora, está se abandonando um pouco a história do Kruger e está se falando muito mais em relação à fragmentação do DNA e cada vez está pegando mais força a fragmentação de DNA, inclusive pedindo-se até a fragmentação de DNA quando não se encontra nada e o espermograma está normal. Às vezes, a fragmentação que está alterada. E precisaria descobrir qual que é a causa dessa fragmentação alterada, né? Que pode ser, geralmente, varicocele, né? Sério. Uma das coisas importantes, alguma infecção, algum trauma local, temperatura aumentada, alguma coisa local que está atrapalhando
o espermatozoide. Então, a fragmentação do DNA pode ajudar nesse diagnóstico, e aí o tratamento é retirar a causa. O agente está causando essa fragmentação do DNA, porque isso pode ser a causa de falibilização e pode ser causa também de abortamentos precoces. Então, tem várias coisas que estão se estudando em relação à fragmentação do DNA como causa de infertilidade. Então, na verdade, hoje, na andrologia, vamos dizer assim, a bola da vez é pedir-se fragmentação do DNA e cada vez mais os laboratórios estão fazendo esse exame. Vamos lá? Tem bastante perguntas aqui. Então, uma paciente, né? Eu falo, desculpa, gente, né? Uma participante, está falando, meu marido não tem um caminho dentro do testículo que sai espermatozoide e diz que ele pode ter filho, mas pode fazer algum tratamento. Então, assim, eu não sei exatamente, mas o que é mais comum é a pessoa, nesse caso, não sei, né? Mas pelo que ela está descrevendo, é a genesia, né? Do deferente, ou provavelmente é isso. Aí, nesse caso, precisa de avaliar o fator genético, pode estar associado a algumas alterações genéticas que aí dificultaria a gravidez. Mas, em teoria, se não tiver nenhum problema genético, é possível engravidar, mas aí, na verdade, é mais difícil engravidar naturalmente. Talvez tenha, através, na verdade, de um procedimento que você retira o espermatozoide, né, ou do testículo, ou, né, dos caninhos que armazenam o espermatozoide, que chama epidídimo, né? Mas é possível, mas teria que fazer essa avaliação aí, né? Principalmente a Deixa eu questão genética. complementar. Esses dias eu fiz uma live com o Dr. Guilherme Leme. Ele falou bastante dessa questão de obtenção de espermatozoide, né? E, na realidade, hoje, uma coisa muito... Hoje não. Nos últimos anos, uma coisa que avançou bastante é como conseguir espermatozoides. Antigamente, se o homem era vasectomizado, já era, não tinha como engravidar. Depois chegou a reversão da vasectomia, depois chegou a punção, tirar com uma agulha retira o espermatozoide, depois teve a cirurgia. E essas cirurgias cada vez avançaram mais e cada vez mais se consegue tirar espermatozoide de dentro do testículo. Então, quando o homem não tem espermatozoide no ejaculado, procura especialista que quase certo que consegue se encontrar espermatozoide, né? Várias e várias vezes já todo especialista acaba se deparando com isso, homens que chegam tristes porque não tem espermatozoide e na cabeça dele ele acha que nunca vai encontrar espermatozoide. Na verdade, são raras vezes que não se consegue hoje encontrar espermatozoide. Então, Fabiana, trompas obstruídas, aí a questão, posso fazer inseminação ou só fertilização? A gente já respondeu um pouquinho, ela fala para falar que a questão da inseminação, né, ela precisa da trompa porque é uma forma natural de engravidar. Então, a diferença, né, básica é que a fertilização eu vou, através aí de estimulação do ovário, eu vou fazer com que, né, num ciclo, a mulher tem uma quantidade maior de óvulos, né? Assim, naturalmente é um óvulo só. Então, aí, se uma mulher tem uma boa reserva de óvulos, a gente consegue, em média, aí, em torno de 8 a 15 óvulos. Esses óvulos são retirados do ovário por um procedimento, né, que você coloca uma agulha por dentro da vagina, obviamente com anestesia. Então, esses óvulos retirados, se eles forem maduros, né, bons, eles são fertilizados com o espermatozoide do parceiro. E aí, né, você deixa o embriãozinho desenvolver no laboratório e coloca o embrião dentro do útero. Então, a diferença basicamente é que a fertilização eu vou colocar o embrião dentro do útero. E a inseminação eu vou jogar o espermatozoide dentro do útero, né? De uma forma meio simples, assim. Então, a Renata está falando que tem 38 anos e uma trompa virada para cima. E isso pode impedir de engravidar, vai demorar mais? Na realidade, sim. Se você tem uma trompa elevada, provavelmente deve ter uma causa que deve ter levado essa trompa elevada, que talvez esteja comprometendo a outra trompa também. Como você tem 38 anos, a conduta tende mais para você já partir para fazer uma fertilização in vitro que uma inseminação. Os melhores resultados se conseguem com a fertilização nessa idade do que com a inseminação. Porque o custo-benefício de você fazer inseminação aos 38 anos de idade acaba atendendo mais para você fazer a fertilização in vitro, porque você consegue ter um resultado mais rápido, até com preço compatível, comparando as duas coisas. Isso não é o que eu estou falando, é a ciência que fala isso, né? O melhor
melhor idade para se fazer a inseminação intrauterina é com menos de 37 anos de idade. Bom. Então, Jorge, minha esposa mandou aqui um oi e falou, né, que é uma live entre amigos é a mesma, né? Com todo respeito, sem bajulação, né? O Dr. Jorge, hoje eu considero um dos meus grandes amigos, além de parceiro aí, né? Então, realmente é uma grande honra e é um grande prazer estar aqui, né? Você que é um grande discípulo, literalmente. Só se for de altura, né, Dr. Jorge? 1,85 m, né? Que aí tá falando, mano? Como é que é? Ele já fez 3 espermogramas e não tem nada que sai de problema do ducto. Fez Eu 3 acho, espermogramas e não tem espermatozoide? Então, como eu falei anteriormente, é quase certo, se você procurar um especialista, uma clínica, eles vão encontrar espermatozoide. Dificilmente hoje, a gente não, as clínicas de maneira geral não conseguem encontrar espermatozoide, viu? É que é uma mão de obra, entre aspas, bem especializada. O médico, o andrologista, que é o especialista em fertilidade masculina. É o médico o cirurgião, que se especializa em urologia, depois ele se especializa em andrologia. Então, esse médico ele consegue achar o espermatozoide. E geralmente, não é só encontrar o espermatozoide, geralmente é associado com a fertilização in vitro, usando a técnica do ICSI. então, aquela paciente, acho que né, a pessoa que pediu aí a informação, o útero infantil, que não... Doutor, sobre o útero infantil, que seria Já mal falamos, né? formado, mas na verdade não quer dizer que... que acho que talvez o que o doutor Jorge quis dizer, né, assim, essa denominação útero infantil é uma coisa que raramente existe. O que precisaria ver se existe algum problema. Não quer dizer que você tenha uma malformação no útero, né? Então tem que ser avaliado isso de uma forma mais adequada. E precisa de investigar outras causas. Às vezes o problema não tem nada a ver com o útero, né? Então avaliar aí se realmente tem algum tempo, procurar um especialista. Eu acho que essa seria a melhor opção, né? Aí está perguntando sobre a questão do ducto deferente, né? Quando tem a suspeita de uma doença no testículo, o ultrassom é sempre solicitado e o ultrassom pode dar uma pista do que ele tem, né? Isso tem que realmente fazer. Participante perguntando se tem lugar que projeto para casais de baixa renda, sim. Inclusive, né, em São Paulo, no próprio projeto lá, né, na clínica da qual a gente faz parte, existe projeto, né? Na verdade, em São Só que Paulo está tem em contato, várias, né? não só em Várias, São né? Paulo, né? Não só em São Paulo, mas outras Outros cidades, né? lugares, né? Acaba tendo o projeto que atende a alguém que tem alguma necessidade financeira, vamos dizer assim, e que assim acaba se proliferando bastante, porque a maior parte da população não é de alta renda e o tratamento de infertilidade geralmente ele é caro, né? E hoje cada vez mais caro ainda porque o dólar subiu, né? Mas em São Paulo tem vários serviços que fazem esse tipo de tratamento, viu? Só procurar na internet que encontra. 36 anos, fui laqueadora há 11 anos e agora estou fazendo uma FIV, fiz transferência e não recebi o positivo. E não recebi meu positivo semana que vem, vou fazer a transferência novamente, já que é possível dar Entendi. errado. Qual que é a pergunta? Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendo, não entendi muito, não. Tem que esperar o resultado, né? Então, Você é, fala o, sobre o o, caso do ducto deferente. então, é só para a Juliana do ducto deferente, Juliana, só para ficar mais claro, assim, se o problema for só a genesia do ducto deferente, precisa ser avaliado pelo especialista, como o doutor Jorge falou, mas tem uma chance boa de conseguir ter espermatozoide e possibilidade de fazer tratamentos e de ter chance de engravidar, mas precisa procurar o especialista, né? Nossa, ela tem 33 anos, tá vendo se tem limite para fertilidade, para fazer FIV, né? Agora acabei de casar, tenho 2 filhas, uma laqueadura, descobri varizes nas trompas. Não, realmente é um caso tranquilo para engravidar, aparentemente bem tranquilo para engravidar. Mas você tem que procurar uma clínica de reprodução humana.
Aí, eu tô falando de você, ó. É, uma paciente aí que nós, né, fizemos uma tentativa que infelizmente não deu certo, faz parte do processo. Temos lá um embriãozinho guardado. Se Deus quiser, a hora que liberar isso aí, nós vamos transferir. E se Deus quiser, vamos conseguir o positivo. Obrigado aí pela participação, né? Joyce. Como que é a Albertina de novo aí, né? Depois do aborto, foi no médico porque queria tirar a trompa, os miomas intramural. O médico disse que, mesmo que tire os miomas, sempre teria uma gravidez de alto risco, porque o útero, porque tem uma cicatriz no útero. Na verdade, a retirada do mioma deixa uma cicatriz, mas é muito comum a miomectomia, a retirada do mioma é bastante feita e aí depois a paciente consegue engravidar. Às vezes Sim, fica com tanto corte, mas ainda, interessantemente, que a natureza acaba cicatrizando e ficando bem, ficando bom o útero. O que é fato que vai ser cesárea, né? Se, e o ideal seria esperar pelo menos 6 meses, né? Depois da cirurgia, para se tentar engravidar, né? Por conta de alguns precisa ver o riscos antibiótico dela maiores, também, né? né? Precisa ver a Sim, reserva dela, né? tem que ver isso aí. Aí, ó, tem o Tem, SOP. Então, só, você tem SOP, resistência insulínica, descobriu que tem endometriose. Na verdade, você tem várias coisas aí que um monte de mulher tem nas clínicas de reprodução humana. Você vai ter que tratar essas alterações clínicas, né? E a endometriose, que você vai ter que talvez ter mais trabalho, porque vai ter que decidir entre operar ou não operar. Geralmente não se opera, né? Mas vai ter que depender muito da clínica sua, né? Se você tem muita dor, que o seu caso é um caso que realmente necessita de um atendimento de um especialista, né? muito, Então muito a feliz gente. da participação, agradecer a todos aí, né? Porque é muito, muito bacana a gente programar uma live, enfim, ter tanta participação. Eu agradeço imensamente as pessoas. Muito obrigado, né? Então, eu queria agradecer também a presença de vocês todos e também o Eduardo de ter aceitado esse convite para a gente conversar. E essa é a segunda experiência nossa fazendo esse tipo de live, né? Achei interessante porque é bem dinâmico, vamos dizer assim, né? E eu acho que as perguntas que a gente responde aqui vai poder ajudar outras mulheres a se orientar também. Mas nada substitui a sua A consulta com o consulta. médico, seu ginecologista, que vai te orientar e depois, eventualmente, ele vai encaminhar para alguém que faz mais profundamente reprodução humana e que hoje, cada vez mais, tem muitos médicos que têm embasamento para trocar os casos de infertilidade. Então, como assim, mensagem, né? Que realmente ela procure o quanto antes, avalie reserva ovariana, não deixe para depois, né? Tenta pelo menos esclarecer qual que é o problema que você tem, para ver se você tem tempo de você aguardar até que você consiga gravidez natural ou artificial. E aí, Luiz, quer falar alguma coisa? Não, exatamente isso. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Muitas vezes a gente depara, né, no consultório aí de infertilidade, aquela pessoa que tem aquela velha fase, alguém fala, vai tentando, vai tentando. Na verdade, assim, basicamente, uma mulher com menos de 35 anos, passou um ano, não conseguiu, deveria procurar. E aquela que já tem mais de 35 anos, passou 6 meses e não conseguiu, deveria procurar um atendimento especializado, porque o tempo ele pode fazer falta no futuro, né? Então Uhum. é importante isso daí que o Dr. É. Jorge está falando. Né? E hoje vocês podem também acessar, tem muitos colegas que atendem via internet também, fica bem mais fácil, né, o contato seu com vários especialistas pelo Brasil afora, né? Essa fase da pandemia até facilitou. E também você pode mandar as mensagens aí, na medida do possível, quase tem vários especialistas hoje que podem te ajudar nas suas respostas, tá bom? Então, obrigado, boa noite, boa noite. Um abraço. Só deixar um recado, Jorge, tanto Uhum. para o senhor, eu Uhum. acho, que como para a gente, que a pessoa também pode depois, aí, né, para esclarecer as dúvidas, entrar em contato aí nas redes sociais, que a gente acaba esclarecendo. Então, Jorge, Uhum. muito obrigado, foi um prazer, né? E vamos fazer de novo, achei que foi muito bacana. Um Um abraço para abraço aí, todos. vamos sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.